Glórias a Deus, nós estamos mais uma vez reunidos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje trazendo uma reunião que estava programada para essa quinta-feira e o nosso assunto será sobre o arrebatamento. É uma dúvida que muitas pessoas têm levantado. Domingo, no culto, eu já citei alguma coisa sobre o assunto, mas hoje nós queremos desenvolver um pouco mais. E queria só, antes de começarmos qualquer coisa, esclarecer isso. Primeiro, esse é um assunto extremamente discutido. Existem os que entendem de um jeito, existem os que entendem de outro, e outros ainda de outras maneiras. Então há muitas ideias segundo cada um, e ninguém é melhor do que o outro. Às vezes alguém diz, grandes nomes entendem assim. É só que existem 1 milhão de outros grandes nomes que entendem de outro jeito. Na verdade, nós precisamos aqui, o Espírito Santo nos fale e nos coloque dentro daquilo que é o propósito de Deus para nós. Então, quando nós falamos desse processo, nós também não estamos falando nada que se refira exatamente à salvação. Às vezes alguém pensa assim, não, vai ser arrebatado antes da tribulação, depois da tribulação, o que tiver errado não vai para o céu. Pelo contrário, não é isso que leva o homem para o céu. O que leva o homem para a salvação é crer em Jesus, crer no Senhor Jesus. As outras coisas são detalhes que às vezes nenhum de nós entende bem, e é por isso que existem as divergências. Mas nós procuramos entender de acordo com o que a palavra nos traz. E eu quero passar para os irmãos o que eu enxergo na palavra de Deus. E não vamos entrar nos detalhes teológicos da língua grega, porque os estudiosos fazem isso há 200 anos e nunca chegaram a uma conclusão. Então, o meu objetivo não é entrar nessa linha, mas é expor uma situação mais ou menos prática que nos permita entender por que é que nós vemos o arrebatamento da igreja desta maneira. E que o Senhor nos ajude e nos permita, e que os outros irmãos que vêm de outra maneira não vão deixar de ser irmãos, nem crentes e nem salvos por isso. Nós somos salvos pela fé em Jesus. E as outras coisas são as coisas que nos ajudam a caminhar. Amém? Que seja assim nosso entendimento. Então vamos orar a Deus para que esses sejam momentos bons. Não são momentos de polêmicas, nem de debates. São apenas esclarecimentos, facilidade, que Deus nos permita enxergar assim. Vamos orar, que Deus nos ajude. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos para colocar as nossas vidas na Tua presença mais uma vez, pedindo que Deus esteja operando no nosso meio, operando nos nossos corações, falando aquilo que nós necessitamos ouvir, sentindo a Tua presença, Senhor, e que seja um momento abençoado diante do Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Creio que podemos cantar um louvor e logo em seguida já vamos entrar no nosso assunto. Glorifique a Deus, adore o nome do Senhor sobre todas as coisas. Jesus, quero amar-te até morrer.
Meus irmãos, nós queríamos já começar, e como esse assunto é longo, eu estou procurando tratar de uma forma bem simplificada. É o que eu estou tentando, vou tentar ver se nessa reunião a gente consegue abordar tudo o que é necessário. E eu gostaria de fazer a leitura apenas de 3 versículos da Bíblia inicialmente. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Então, Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Primeiramente, o verso 28, que nos diz assim: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Naquele momento, então, Jesus estava falando sobre os acontecimentos da última hora, aquelas coisas que nós já conhecemos, guerras, rumores de guerra, peste, fome, terremoto, tudo, perseguição. E o Senhor diz isso: quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. No verso 34, continua o assunto e diz assim, Jesus: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então Jesus alerta a igreja para que não se deixe embaraçar pelas coisas desta vida, a fim de não se desligar daquela orientação da vigilância, né? Então, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. E por fim, o verso 36 nos diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Vigiai, vigiai, para que sejais achados dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos, dentro dessa palavra que nós estamos lendo aqui, nós começamos Jesus falando da sua vinda, né? E ele fala exatamente quando vocês virem estas coisas começarem a acontecer. Como eu disse, são coisas que nós já conhecemos, já ouvimos tantas vezes, quando ele se refere a guerras, rumores de guerra, enfermidades, doença, fome, terremoto, tudo isso que nós já ouvimos diversas vezes, estavam relacionados aqui. E aí Jesus conclui essa colocação dizendo: quando vocês virem estas coisas começarem a acontecer, levantem os olhos para o céu, porque a vossa redenção se aproxima. Qual era a vossa redenção que Jesus estava se referindo? Era a volta de Jesus, era o arrebatamento da igreja. É por estas coisas que nós vamos ser tirados dessa vida e livrados desta realidade, dessa caminhada. Então, quando nós, nos dias de hoje, começamos a ver essas coisas acontecendo, a nós que vivemos a última hora, sabemos que esses são sinais da última hora. E o alerta de Jesus com relação a essa hora nos diz: a vossa redenção está próxima, louvado seja Deus. Então, nós devemos estar atentos a essa orientação, a essa realidade. O Senhor
voltará em breve para nos buscar. E dentro dessa primeira colocação, nós vimos que o verso de número 34 que lemos, ele começa dizendo que nós devíamos olhar por nós, olhai por vós. Isso é uma palavra de estar atento, de estar vigilante, prestar atenção. Olhai por vós, era esta a posição de atenção, e essa atenção estava relacionada com uma coisa, para que aquele dia que é o dia da volta de Jesus, está no verso 34, esse dia não nos apanhasse de improviso, é o que está dizendo aqui. O que significa nos apanhar de improviso? É uma coisa que vem de surpresa, é uma coisa que vem de repente, é uma coisa inesperada, né? E vem e você, quando viu, já veio, é uma coisa que vem assim, de surpresa. Interessante que quando nós falamos que essa volta de Jesus, do jeito que Jesus coloca aqui, ela vem de surpresa, ela não tem nada a ver com algo que algumas pessoas gostam de dizer, que isso é um arrebatamento secreto. Eu nem gosto desse tipo de expressão, nem sei quem inventou isso, quem batizou arrebatamento de secreto. Porque o arrebatamento não tem nada de secreto. Uma coisa secreta é uma coisa que as pessoas desconhecem. Então, você vai investigar um assunto secreto, ninguém sabe, aquilo é fechado, ninguém tem conhecimento. Isso é ser secreto. Porém, quando a gente fala de arrebatamento, nós estamos dizendo a respeito de uma coisa que a igreja anuncia isso a vida toda. A igreja transmite isso toda hora. As pessoas já sabem, e quem não sabe vai ouvir falar, porque o papel da igreja é anunciar que o Senhor Jesus vem. Então não existe nada secreto nisso. Na verdade, o que existe é a surpresa, porque nós não sabemos a hora, mas não existe nada secreto dentro desta posição. Quando nós vamos olhar essa colocação nas versões da Bíblia, por exemplo, a versão considerada a melhor do mundo, que é a King James. Na Bíblia King James, essa expressão que fala a respeito desse dia vos apanhar de improviso, a King James atualizada diz assim, de surpresa, ela usa essa expressão, ele vos apanhar, esse dia vos apanhar de surpresa. Já a Bíblia King James original de 1611, ela usa a expressão desprevenidamente. Então o sentido desse momento não é nada secreto, é uma coisa que acontece de surpresa, é um dia que nós não podemos prever. Essa era a intenção. Não há secreto, não há nada escondido, é apenas algo que nós não temos condições de prever, de saber como é que isso vai acontecer. E é por isso então que no verso 36, que nós lemos também, Jesus começa alertando a igreja para vigiar em todo o tempo. Então o verso 36 diz assim, vigiai, pois, em todo o tempo. Por quê? Porque não sabemos quando é que vai acontecer. É uma coisa indefinida. Pode acontecer a qualquer momento, pode ser hoje. A volta de Jesus, que bênção se fosse hoje. Louvado seja Deus, nós estaríamos sendo levados, arrebatados para o descanso, nosso descanso eterno com Deus. Existem pessoas, como eu falei aqui no início, que imaginam, entendem que o arrebatamento só vai acontecer depois da grande tribulação, lá no final da grande tribulação, e por isso a igreja vai passar pela grande tribulação. É o que algumas pessoas falam, alguns grupos defendem e lutam por isso,
Mas a verdade, irmãos, é que o texto que nós lemos aqui, ele deixa muito claro que esse momento vem de surpresa. É uma coisa que as pessoas não têm como prever. Se nós pensarmos que o arrebatamento só vai acontecer no final da grande tribulação, isso é uma condição de que essa surpresa não exista mais. Porque no momento que eu estou consciente que eu vou passar pela grande tribulação, vai chegar um momento que eu vou ver o anticristo assumir o poder total do mundo. Isso vai acontecer. Então, quando eu puder ver o anticristo assumir o poder total no mundo, eu vou poder dizer assim, faltam 3 anos e meio para Jesus voltar. Essa é uma realidade. E é interessante, eu poderia dizer assim, o anticristo matou as 2 testemunhas do Apocalipse. O que eu vou concluir? Faltam 3 anos e meio para Jesus voltar. E se de repente eu disser assim, agora eu estou vendo os exércitos se organizarem para a guerra final contra Israel no vale de Megido, que é a preparação da guerra do Armagedon. Então eu estou vendo aquela movimentação, sei que é na guerra do Armagedon que Jesus vai voltar. Então faltam poucos momentos para Jesus voltar, a qualquer instante. E aí, essa visão, quando você pensa que Jesus só vem lá no final da tribulação, você elimina completamente esse ambiente de surpresa que Jesus estabeleceu, disse que seria. E aí o que acontece? Eu sei que o anticristo apareceu, faltam 3 anos e meio, o que eu faço? Eu vou me preparar, faltam 3 anos e meio, eu vou esperar mais 3 anos, quando faltar 6 meses eu começo a me preparar. Muita gente provavelmente pense dessa maneira, porque eu sei que ainda falta tempo, eu não vou ficar preparado para uma coisa que eu sei que só vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos, 8. A gente se prepara para alguma coisa que está por acontecer. Então, se eu sei que faltam 3 anos e meio, eu não tenho surpresa nisso. Eu vou acompanhar, vou aguardar, contar no meu calendário, e aí, a qualquer momento, Jesus vai voltar. Esta é uma situação que envolve exatamente a posição de um arrebatamento no final da tribulação. É difícil pensar nisso, porque o próprio fato de você não receber a marca da besta, vamos dizer que está lá passando pela tribulação, você não pode receber a marca da besta, porque se você receber não vai ser salvo. Quem vai ser salvo é quem não receber. Então a pessoa pode se esconder, andar pelos cantos, passar fome, passar necessidade, nem precisa se preocupar com vigiar. Por quê? Porque o meu passaporte eu já tenho, que é não receber a marca da besta. Então, qualquer hora que vier, está tudo certo, eu estou pronto, não tenho a marca, não vou ficar para trás. Esta era a situação e assim não havia nem necessidade de Jesus nos advertir para vigiar. Você já sabe que aquele momento está funcionando dessa maneira. Então, a verdade é que esse dia é imprevisível. Ele não tem como eu dizer, olha, começou a tribulação, então faltam 7 anos. Está no meio da tribulação, faltam 3 anos e meio. Começou o Armagedon, qualquer momento Jesus vem. Essa posição, na verdade, é imprevisível. É interessante que dentro desse entendimento de ser imprevisível, isso significa mostrar que a igreja precisa estar sempre preparada. A igreja não vai dormir e esperar que chegue naquele momento. O texto que nós lemos diz assim, vigiai, pois, em todo o tempo. Então aquela palavra já era para a igreja primitiva. Lá na igreja primitiva eles já estavam vigiando. Por quê? Porque não sabe quando é o momento.
Então, se Jesus dissesse assim, olha, só depois da tribulação, então tudo bem, Jesus, não é para mim, vou esperar, vamos acompanhar, vamos deixar acontecer. Mas Jesus disse assim, não, vigia em todo o tempo, pode ser a qualquer momento, a qualquer tempo, não depende de nada. Esta era a mensagem que tinha neste momento, né? Então, era impossível se prever, mas ao mesmo tempo a palavra nos adverte para que este dia não nos apanhasse de surpresa. Eu queria ler para os irmãos uma palavra que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, só para os irmãos ouvirem, acompanharem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nos versos 4 e no verso 6. Diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, o dia da volta de Jesus, vos surpreenda como um ladrão. Então, o dia da volta de Jesus não iria nos surpreender por causa da vigilância. E o verso 6 diz assim, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Veja só o que Paulo está escrevendo aqui. Nós estamos aguardando esse dia. Não vamos dormir, mas vamos estar vigiando. Ele repete a mesma colocação de Jesus quando diz, vigiai, pois, em todo o tempo. Esta era a preocupação. E a vigilância, como disse, é por conta de algo que nós não sabemos quando vai acontecer. Então, veja só, os irmãos, uma coisa interessante. Quando Jesus fala sobre vigilância, ele nos alerta para que os corações, está no verso 36 que lemos, vigiai, pois, em todo o tempo, para que os vossos corações não se encham de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. O que significa glutonarias? É comer demais, é muita comida, é muita coisa sobrando, exagerando. Cuidados dessa vida, tenho que cuidar aqui do meu carro, comprar um apartamento novo. Esses eram os cuidados da vida. E Jesus disse assim, cuide para que os vossos corações não se encham dessas coisas. Agora prestem atenção, os irmãos. Jesus estava falando que ele ia voltar. Então, para você vigiar, você deveria evitar excessos, glutonarias, materialismo, coisas dessa vida. Se prepara, evita essas coisas. Deixe de fazer. Agora, os irmãos, pensem bem. Quando Jesus diz assim, não deixe os vossos corações carregados de glutonarias, de embriaguez, o que ele está mostrando é que a igreja que está passando por este momento aqui, quando Jesus vai voltar, ela está vivendo uma vida normal. Esse cenário que ele traça aqui não é um cenário de tribulação. A tribulação não permite a igreja, principalmente a igreja, a estar com essa abundância, a ter glutonaria, a ter que se cuidar. O cenário da tribulação, especialmente para a igreja, é um cenário de fome, é um cenário de miséria, é um cenário de dificuldades se a igreja estivesse aqui, porque a igreja vai ser perseguida. Então não existe como a igreja estar no limiar da volta de Jesus e ao mesmo tempo estar nessa abundância toda que o Senhor nos alerta, se isso estivesse acontecendo dentro da grande tribulação.
Então, Jesus faz referência a uma forma normal de vida. A igreja está vivendo dentro de uma vida sossegada antes da grande tribulação, antes da volta de Jesus. Então, quando Jesus voltasse, a igreja se cuidasse para não estar envolvida simplesmente com as ilusões desse mundo. Se a igreja está alertada para isso, essa era a sua forma de vigilância. É interessante que, se os irmãos forem olhar lá em Mateus 24, quando Jesus fala sobre esse mesmo aspecto, ele faz referência aos dias de Noé. E ele diz isso, olha, que a vinda do Filho do Homem, os dias do Filho do Homem serão como nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas estavam tendo uma vida normal. Esse também não é um cenário de grande tribulação, porque a grande tribulação não é um cenário de facilidades que estão mostradas aqui, nem de vida normal. Mas ele diz, naquele tempo comiam, bebiam, nos dias anteriores ao dilúvio. Ou seja, o dilúvio vem, mas antes do dilúvio estava tudo normal, todo mundo vivendo bem, direitinho. O próprio Noé vivia no meio do povo, não tinha problema. Até que quando veio o dilúvio, Noé entrou na arca, a situação mudou e Noé foi salvo da morte, salvo da destruição, recebeu de Deus, foi retirado e livrado daquela destruição a partir do momento que o juízo veio sobre a terra. Enquanto o juízo não vem, ele estava vivendo lá. Mas agora o juízo veio, então Deus tirou Noé. Isso fica mais claro ainda quando nós pensamos lá no Evangelho de Lucas 17, quando ele fala a respeito de Ló. Em Lucas ele cita a situação de Ló, que foi sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e Deus diz que ia destruir Sodoma. E manda os anjos ali. É interessante que alguns acham que Deus vai deixar a igreja no meio da tribulação e vai dar condições à igreja de suportar. É um pensamento. Mas, irmãos, vejam que quando Deus enviou os anjos a Sodoma, ele podia dizer assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos destruir Sodoma, mas vou botar um anjo aqui de plantão na porta da casa de Ló, para que ele não venha a ser atingido. Mas pelo contrário, Deus ia destruir tudo e o que fez apenas foi retirar Ló antes que aquela destruição viesse. Esse é o nosso entendimento a respeito do arrebatamento da igreja. E quando Jesus falou isso, ele falou isso ligando esses assuntos. Jesus falava do tempo do fim, da sua volta, e ele encaixa nesse tempo os dias de Ló, os dias de Noé, e faz disso uma comparação. E com base nessa comparação, nós entendemos nisso, que do mesmo jeito que Deus livrou a Ló, livrou a Noé dos juízos que estavam se manifestando, Deus estará também livrando a sua igreja deste momento de tribulação que vai se levantar na terra. Ou seja, a igreja será tirada antes que os juízos da grande tribulação se manifestem sobre esse mundo. A igreja passará pelo período que a Bíblia chama de princípios das dores, né? Mas as dores, a tribulação, nós cremos que o Senhor estará nos tirando daqui antes destas coisas acontecerem, com base nesses textos, né? Interessante é que quando Jesus fala sobre isso, os irmãos vamos voltar ao verso 36. Se nós vigiarmos
e cuidarmos destas posições, para não nos envolvermos com as coisas dessa vida no momento onde a vida está transcorrendo naturalmente. Então, o que vai acontecer conosco segundo o Senhor Jesus? Voltamos ao verso 36, ele diz assim, para que sejais achados dignos de evitar todas estas coisas. Veja que Jesus fala que nós iríamos evitar todas estas coisas. O que significa, então, evitar? Alguém acha que Jesus estava dizendo que ia nos dar forças para nós enfrentarmos estas coisas. Não. Jesus disse que nós íamos evitar todas estas coisas. E esta expressão, evitar, ela está da mesma forma que nós citamos aqui a tradução da Bíblia, da King James, ele aparece na Bíblia King James como escapar. Então a Bíblia King James, que é a melhor tradução considerada, ela diz, sejais achados dignos de escapar. Escapar de quê? De todas estas coisas que hão de acontecer, que são as coisas da última hora, que é a tribulação que vem sobre o mundo, e a igreja estará escapando de todas estas coisas. A forma de evitar essas coisas que Jesus disse que nós íamos evitá-las, a única forma de evitar, de ser retirada dessa destruição, dessa condenação, do mesmo jeito que Ló foi tirado de Sodoma, é através do arrebatamento da igreja, antes de que a tribulação se inicie, propriamente dita. Foi isso que o Senhor Jesus estava ali colocando, né? Então nós entendemos também que a igreja, já lá nos primeiros tempos, já tinha um entendimento a respeito disso. Quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo, como nós já lemos aqui aos Tessalonicenses, nós vamos observar uma coisa interessante no mesmo capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Só que aqui os versos de 8 e 9, prestem atenção os irmãos, que diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então nós temos a esperança da salvação. Porque Deus, por que nós esperamos a salvação? Ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Veja que a ira e a salvação são coisas contrárias. Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, veja só, Paulo já escrevia aos Tessalonicenses esclarecendo isso. Deus não nos destinou para a ira. E nós podemos entender que essa mensagem de Paulo repercute a mensagem que Jesus deixou ali em Lucas 36, quando ele diz, vocês vão ser dignos de evitar todas estas coisas, todas estas investidas, todos esses acontecimentos. E veja só, dessa maneira, nós observamos que a igreja seria poupada da ira futura. Então, o texto de Tessalonicenses nos diz isso, né? Existe uma outra colocação no próprio livro dos Tessalonicenses, que eu vou ler também para os irmãos. Esse está no capítulo 1,
nos versos 9 e 10, que também nos fala disso. Ele diz assim: porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo estava falando da conversão dos Tessalonicenses, uma conversão verdadeira. E diz, e esperar dos céus, daí para frente, convertidos, o que eles iam fazer? Esperar do céu o seu Filho, Filho de Deus, o Senhor Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Louvado seja Deus. Veja que mais uma vez existe uma preocupação em dizer que Jesus nos livra da ira futura, nos livra de passar pela ira futura, que o Senhor não nos destinou para a ira, que nós iríamos evitar todas estas coisas que hão de acontecer se estivéssemos em vigilância. Então, o que seria exatamente essa ira futura que tanto está sendo falada aqui? Os irmãos poderão ver uma colocação importante para nós entendermos, que está no livro do Apocalipse. Eu vou ler o capítulo 15, o verso de número 1. Ele nos diz assim: João estava tendo as visões do Apocalipse e diz assim: vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Veja que João estava vendo 7 anjos, e esses 7 anjos carregavam as 7 últimas pragas, nas quais se consumaria a ira de Deus. Então, quando nós estamos falando no tempo da ira, que Deus nos livra da ira, que não fomos destinados para a ira, o Apocalipse diz que esta é uma ira de Deus. Esse está derramado, as 7 taças e outros acontecimentos. Por quê? Porque as 7 taças, diz a Bíblia, são apenas o encerramento dos acontecimentos ligados com a ira de Deus. Se elas são o final, o encerramento, é porque aquilo já começou antes. E ao mesmo tempo, se aquilo é um encerramento, depois daquilo, a ira de Deus está completada. É por isso que algumas pessoas imaginam que a ira de Deus é uma referência ao juízo final. Não é. A ira de Deus termina aqui, quando ele encerra os seus juízos sobre o homem e faz cair o juízo das últimas pragas sobre a terra, e a Bíblia chama isso da consumação da ira de Deus. Esta é a situação. E aí nós vamos entender que a ira de Deus não se restringe só a essas taças. A ira de Deus é tudo aquilo que vem acontecendo desde o princípio do livro, dos juízos, de acontecimentos tão grandes e que acontecem dentro desse período de tribulação. É interessante, então, que quando nós vimos que Jesus nos livra da ira futura, a ira é essa. E é interessante entender que esta é uma referência a uma ira de Deus. Se nós pensarmos que essa ira é uma ira de Deus, nós temos que entender também que Deus não está irado com a sua igreja. A igreja é a noiva. Jesus ama a sua igreja. A ira de Deus não é sobre a igreja. A ira de Deus, então, é sobre os pecados que estão no mundo que nós vivemos, né? Um mundo cheio de pecados,
de desacertos, de pessoas que não querem saber de Deus. Então, são essas pessoas que vão colher os juízos dessa última hora e não a igreja. Por isso que a Bíblia diz que a igreja vai ser livrada da ira futura. E se nós entendermos isso, vamos glorificar a Deus por toda essa bênção. E isso vai nos levar também a poder pensar na dimensão dos acontecimentos que envolvem a grande tribulação. Às vezes a pessoa diz, não, a igreja vai passar pela grande tribulação como se fosse uma coisa mais fácil do mundo, né? Então os irmãos vejam o que significa isso. A grande tribulação então não é apenas, veja só, grande tribulação não é apenas uma perseguição do anticristo sobre a igreja. Muitas outras coisas acontecem dentro desse período de grande tribulação. Por exemplo, Jesus disse isso lá em Mateus 24, que será um tempo como nunca houve na terra desde que existe gente. E que depois desse tempo, nunca vai haver um tempo igual depois. Então, é um tempo tremendo. Nunca aconteceu nada parecido, nada tão sério, nada tão grave, nada foi tão pesado como as coisas que vão acontecer na grande tribulação. Se alguém está assustado, por exemplo, com o coronavírus, se alguém acha que a Segunda Guerra Mundial foi uma grande coisa, se alguém acha que os problemas do mundo são gravíssimos, isso tudo não passa, como se diz por aí, de um café pequeno, de um refresco, perto dos acontecimentos da grande tribulação. A fome vai estar generalizada, vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar peixe, vai ser uma dificuldade generalizada pelo toque das trombetas, pelo derramar das taças, vai ser um desastre. As pessoas vão passar necessidades. E os irmãos pensem numa coisa, quando nós falamos que vai ser um período tremendo, e vai ser de misérias, de fome, de tudo, como é que nós poderíamos imaginar que Jesus estava prevenindo a igreja para não se envolver em glutonarias, se você está passando por um período de miséria, de não ter o que comer? Então, na verdade, Jesus estava falando para a igreja que estava vivendo um outro tempo, antes dessas coisas acontecerem. Porque quando isso acontecer, não tem glutonaria, se tenta alegre-se conseguir comer alguma coisa. Então, será um tempo de fome, será um tempo de mortandades tremendas. A Bíblia mostra, por exemplo, doenças, guerras, mortes, fome, de violência, e de tal sorte que só na abertura do quarto selo, quando aparece o cavalo amarelo, os irmãos podem ler depois lá no Apocalipse 6, quando aparece o cavalo amarelo, a Bíblia diz que ele tem o poder de matar 1/4 da terra. Um selo apenas, um cavalo só, um juízo só, vai destruir 1/4 de toda a terra. Hoje só nós somos aproximadamente 8 bilhões de habitantes na terra. Isso significa que morreriam 2 bilhões de pessoas. É muita gente. 2 bilhões de pessoas seriam 10 vezes o Brasil. É como se você destruísse o Brasil todo, para não sobrar ninguém, 10 vezes. Isso só um selo, só um juízo, só um cavalo. Então veja a gravidade desse período. Nesse período da grande tribulação, a palavra mostra que no toque da quinta trombeta haverá também uma peste, uma chaga, que diz a Bíblia que vão ferir os homens por um período de 5 meses.
E será um período de grandes aflições, de tristeza, de dores, dores tão terríveis nas pessoas, que a Bíblia chega a dizer que os homens procurarão a morte. Ou seja, é melhor morrer do que ficar sentindo isso aqui. Os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Isso é gravíssimo. Imagine uma mãe ou um pai vendo um filho pequeno passando por essa situação. É difícil de aguentar. Não só aguentar no seu corpo, mas aguentar de ver os seus amados dentro disso, né? E imaginar que isso são juízos de Deus sobre a igreja que o Senhor ama. Então veja os irmãos, que alguém pode dizer assim, não, mas na verdade Deus vai dar aos seus servos que estiverem nessa hora, vai dar a eles forças para enfrentar essas coisas e aguentar com tranquilidade. Na verdade não. A Bíblia diz nessa quinta trombeta que somente estarão isentos dessas dores os 144 mil judeus que têm nas suas testas o sinal do Cordeiro. São estes que recebem o sinal do Cordeiro e vão estar livres. Mas quem não tiver essa sinalização que foi feita dentro do Apocalipse, vai passar por isso. E você vai sentir isso, e vai ver os seus, e quem tem filho vai ver os seus filhos, e todos enfrentando esse tipo de situação. Isso é uma situação crítica. Como é que nós conseguimos enxergar a igreja dentro desse cenário? Nossos filhos dentro desse cenário? E uma série de coisas. Da mesma forma, haverá muitas pragas lançadas pelas duas testemunhas de Jesus, dois profetas que vão operar nesta hora, conforme o Apocalipse 11:10. E o Apocalipse diz que aqueles homens, eles atormentarão os que habitam na terra. E se nós estivermos habitando na terra, nós vamos ser atormentados também, porque não vai salvar ninguém. Eles atormentam todos que habitam na terra. Como é que os profetas de Deus vão atormentar a igreja? Na verdade, esse tormento vem sobre um mundo sem Deus, sobre um mundo que não creu em Deus. Estas são as coisas, nós não poderíamos estar nesse meio. Então, no capítulo 20 do Apocalipse, ele mostra que os que não receberam o sinal da besta, às vezes alguém pode dizer assim, não recebi o sinal da besta, foi vitória, foi uma benção. Foi. Mas os que não receberam o sinal da besta são os que foram degolados. Vão morrer de forma dura nesse período. Imagine como é que tantos vão chegar e dizer naquela hora, olha, não, eu vou receber, eu quero aceitar. Porque não tem coragem de enfrentar um momento como esse, é muito difícil, muito sério. E aí nós podemos entender e perguntar o seguinte, esse é um tempo como nunca houve. Ninguém imagina o que vai acontecer numa hora dessa. Quem é que pode estar preparado para uma hora como essa? Quem é que pode, como é que pode se enfrentar, ou como é que se pode se preparar para uma hora dessa? É muito difícil, né? Na verdade, se isso é a ira de Deus, nós cremos que a palavra diz que o Senhor nos livra da ira futura. Então, nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes de todas estas coisas. É o que nós entendemos. Tem pessoas que entendem diferente, vão citar um monte de coisa, há muita ginástica nesses textos, mas nós estamos falando de coisas que são bem definidas, bem claras, é por isso que entendemos assim. E aí, nós, por fim, observamos que existem algumas argumentações que às vezes a gente ouve, eu já ouvi algumas colocadas, quando alguém diz assim, defensores, há pessoas que defendem que a igreja deverá passar pela grande tribulação, por quê? Porque
a igreja de Jesus sempre passou por tribulações na terra. Então, por que que a última igreja, agora no finalzinho, vai ser livrada? Todas as outras não sofreram perseguições e tribulações? É verdade. Mas isso, primeiramente, irmãos, isso não é um argumento bíblico. Às vezes as pessoas querem transformar a Bíblia numa análise lógica da capacidade humana. Isso não é argumento bíblico. Porém, ao mesmo tempo, nós poderíamos ter uma resposta para isso. A igreja, ao longo do tempo, sempre sofreu. Sempre sofreu. Mas eu vou dizer o seguinte, a igreja nunca sofreu a ira de Deus. Tudo que a igreja sofreu foram coisas dos homens. Então, se alguém disser assim, a igreja foi morta nas arenas, não foi por Deus, não foi ira de Deus, foi ação das pessoas. Homens maus, malignos, perseguiram o povo de Deus. Não foi juízo de Deus sobre aqueles crentes. Da mesma forma, nós podemos dizer que nós temos hoje aqui uma igreja perseguida no mundo. Existe uma igreja perseguida. E ao mesmo tempo nós vamos dizer, não é juízo de Deus, são coisas dos homens. A igreja luta para andar com Deus, a perseguição é dos homens. E é exatamente por isso que alguém diz assim, mas a igreja sempre sofreu. Sofreu, mas nunca sofreu como os acontecimentos do Apocalipse, que a Bíblia chama de nunca houve tempo igual e nem haverá. Por outro lado, tudo que a igreja sempre sofreu não foi ira de Deus. E o Apocalipse está nos relatando a ira de Deus sobre este mundo de pecado, e a igreja não pode estar incluída nisso. Então veja os irmãos, alguém pode dizer, mas a igreja sempre sofreu. Os irmãos querem entender? A igreja continua sofrendo. Se os irmãos pegarem, como disse, relatos sobre a igreja perseguida, vão ver que as igrejas continuam sofrendo, e sofrendo muito, muito no mundo que nós estamos vivendo hoje. Hoje morre muito mais gente pelo nome de Jesus do que em todos os outros tempos. E eu pergunto aos irmãos, por que é que estes irmãos estão sofrendo e nós aqui no Brasil não estamos? Não devíamos? A igreja tem que sofrer, então nós devíamos sofrer também. Como é que só eles estão sofrendo e nós não sofremos? Mas um dia nós vamos sofrer. Pode ser que um dia nós vamos sofrer, mas a realidade de hoje não é essa. Então os irmãos vejam que justificar que a igreja sempre sofreu, a igreja continua sofrendo, mas nós não estamos sofrendo. E aí eu pergunto aos irmãos, e por acaso um irmão crente, brasileiro, servo de Deus, que morreu ontem, por exemplo, sofreu o quê? Não sofreu nada, creu em Jesus, cantou louvores, glorificou a Deus, ia para a igreja, visitava, orava pelas pessoas, morreu. Está na glória, está na eternidade. Mas não sofreu? É injustiça, tem que sofrer. Não. A realidade, quem decide é Deus. Não é porque o outro sofreu, obrigatoriamente esse também vai sofrer. Quem conduz o universo e o evangelho e a sua igreja é o Senhor. Então isso não é um argumento bíblico, é um argumento das pessoas que não têm sustentação. Da mesma forma, eu já ouvi também mais de uma pessoa me dizer que essa ideia de que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, essa é uma ideia nova. Prestem atenção nisso. Já ouvi falar, é uma ideia recente, nova, tem 200 anos, em 2000 anos de igreja, esse só tem 200 anos. Mas veja bem, irmãos, primeiro, isso também não é argumento bíblico, não tem nada na Bíblia falando disso,
Pelo contrário, o que nós procuramos mostrar aqui são coisas que estão na Bíblia. Se estão na Bíblia, não são novas. Vêm dos tempos antigos. Aí alguém já me disse isso e disse assim, porque na época dos pais da igreja, não vou entrar nos detalhes dos pais da igreja, que são os líderes da igreja depois do período apostólico. Depois dos apóstolos, morreram, passaram, surgiram os que eles passaram a chamar de pais da igreja, eram os líderes das igrejas naquele período. Então alguém diz assim, os pais da igreja acreditavam que a igreja ia passar pela grande tribulação. Por quê? Porque existem alguns escritos desses homens, daquelas épocas. Veja só, para começar, irmãos, os pais da igreja, os escritos que eles fizeram, não fazem parte das escrituras sagradas. As escrituras estão aqui, a Bíblia. Os escritos dos pais da igreja não é Bíblia. Então não tem essa autoridade bíblica. Por outro lado, quando nós falamos em pais da igreja, há uma grande quantidade de escritos, ou a maior parte dos escritos dos pais da igreja se perdeu. O que se fala de escritos dos pais da igreja é o pouco que sobrou. Então nós não temos uma ideia do que pensavam os pais da igreja de uma forma geral. Por outro lado, nós vamos descobrir que a história também registra que os pais da igreja, eles divergiam muito uns dos outros. Uns pensavam do jeito, o outro pensava ao contrário. E essa divergência fez com que eles produzissem coisas absurdas. Por exemplo, os irmãos vão saber que vem dos pais da igreja, por exemplo, colocações de que a tradição oral, passada de um para o outro, geração para geração, seria ainda mais forte do que a própria Bíblia escrita. Isso saiu dos pais da igreja. Os pais da igreja, eles apoiavam o batismo de recém-nascidos, que nós sabemos que a Bíblia não nos aponta para essa direção. Os pais da igreja, eles eram a favor dos batismos de crianças, recém-nascidos. Os pais da igreja acreditavam que no pão da ceia virava carne de Jesus, o corpo de Jesus, na hora que ela era servida. Os pais da igreja, muitos deles acreditavam na existência de um lugar intermediário entre o céu e a terra, que seria o purgatório e coisas dessa natureza. Então, às vezes, a gente pega uma escrita e parece que esses homens eram o máximo. Eles eram apenas homens como nós. Não estamos dizendo que eram piores, nem que eram maus. Muitos deles foram servos, mas eram pessoas como nós. Não são a referência. A referência que nós temos é que nós temos uma palavra, que é a doutrina dos apóstolos e profetas, uma palavra sagrada, sustentada por Deus ao longo dos tempos, e é essa que deve prevalecer. Então, quando alguém diz que a igreja, desde o tempo dos pais da igreja, que tinham todos esses desajustes, sempre acreditou que a igreja ia passar pela tribulação, isso não tem amparo, isso não tem sustentação genérica, isso é uma citação ou outra perdida, que outros poderiam estar citando totalmente diferente se tivéssemos as suas anotações, seus escritos. E ao mesmo tempo, nós sabemos que ao longo desses 1800 anos que se diz, grande parte desse tempo a igreja viveu extremamente distante do Evangelho. Então não é uma questão de dizer que isso é novo, isso é velho. Os irmãos querem ver um detalhe? Quando nós falamos de justificação pela graça, esta foi uma posição levantada por um homem que nós conhecemos bem, que chama-se Martinho Lutero.
levantou essa questão. Por quê? Porque isso não era colocado na igreja. Naquelas épocas, pelas tradições, pelos tempos atrás, a ideia era de que a salvação dependia das obras, do dinheiro que você dava, das coisas que você fazia. E Lutero, meditando na palavra, ele descobre que a salvação é pela graça. Então, ele vem e levanta a questão da justificação pela graça. Naquele momento, aquela era uma doutrina ou um ensino totalmente novo. E alguém poderia dizer assim, não vou aceitar esse ensino, porque ele é muito recente, é muito novo. Era extremamente novo. Mas o que importa não é que seja novo ou velho. O que importa é que esteja na Bíblia. Se tiver na Bíblia, isso é que deve valer para nós. Esse argumento não está na Bíblia, mas os textos que nós avaliamos estão na Bíblia. O texto que Lutero usou está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós não podemos negar e nem achar que isso é novo, é velho. É tudo da mesma época, da época que o Senhor Jesus deixou o ensino para a sua igreja. Glória a Deus. E mais um detalhe que eu também escuto, já ouvi mais de uma vez também, por quem acredita que a igreja vai passar pela tribulação, é dizer que pastores preferem pregar assim, que a igreja vai passar pela tribulação, para que as pessoas já estejam preparadas para isso. Porque eu acho que isso é uma conversa geral, porque eu já ouvi de mais de um essa colocação, se juntam e sai esse assunto. E ele diz assim, porque, por exemplo, se eu disser que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e se de repente não for, e ela vier a ser arrebatada só lá no final, aquele irmão que estava achando que Jesus vinha antes, vai ficar decepcionado, vai até me cobrar, vai até estar achando aquilo uma coisa difícil. Então é melhor dizer que vem depois, porque se eu disser que vem depois, mas acabar vindo antes, ninguém perdeu nada, o irmão vai ser arrebatado, não vai nem se lembrar depois de reclamar de mim. Veja só, essa é uma história, mas essa é uma história difícil de entender, porque se eu disser para o meu irmão que a igreja vai ser arrebatada antes, eu preciso estar preparado sempre. E se por acaso, melhor dizendo, se por acaso eu disser, Jesus vem antes, eu estou preparado? Estou. Jesus vier hoje, eu estou preparado? Estou. Se eu estiver preparado hoje, eu vou estar preparado depois também. Olha, eu vou chegar à conclusão que o meu pastor estava errado. Na verdade, a gente vai passar pela tribulação, já estamos passando, o anticristo já apareceu aí, e realmente vai dizer assim, o pastor errou. Errou. Mas isso não implica na minha salvação, porque Jesus vai voltar de qualquer jeito. Se foi antes ou se foi depois, é outra história. Não foi antes, então vai ser depois. Então eu me preparo para depois. Então você não vai perder. Mas se você, veja só, se você imaginar que a igreja vai passar pela tribulação, certamente, provavelmente, como acontece hoje, nos dias de hoje, alguém fala de Jesus e a pessoa diz assim, não, eu estou muito novo, deixa eu ficar mais velho, quando eu estiver velho eu penso nisso. A pessoa não quer, a não ser que chegue numa hora final da vida. Se
eu crer que Jesus vem no final, pode ser que eu viva, e isso certamente vai acontecer com muita gente, certamente muita gente vai viver como se Jesus não viesse tão cedo. E vai estar vivendo a vida, caminhando dos seus desacertos, fazendo tudo que não deve, esperando ver, por exemplo, o anticristo tomar conta do mundo. Aí sim eu vou dizer, está perto, agora eu vou me preparar. E aí ele vai começar a se preparar naquele momento. Mas se Jesus vier antes, e a igreja for arrebatada, e ele nem estava esperando, porque ele estava esperando primeiro o anticristo aparecer, e o anticristo não apareceu, a igreja foi arrebatada antes, e agora? Fiquei para trás porque eu achei que Jesus só vinha depois, e eu ia me preparar para esse depois, e o depois não aconteceu. Veja então, os irmãos, que isso é uma situação, primeiro, também não é um argumento bíblico, e é uma situação, eu acho, na minha visão, mais perigosa. Então, quando nós estamos concluindo, eu só vou terminar aqui, o tempo foi um pouco mais longo, mas é porque o assunto requer. Nós queremos somente colocar a questão do céu. Eu falei para os irmãos, desde o culto anterior nosso, que a igreja vai estar no céu. E nós falamos aqui que após a ressurreição, Jesus foi elevado ao céu. Estará na glória de Deus, como ele mesmo falou, vou preparar-vos um lugar. E ele foi para o céu e foi preparar um lugar para a igreja no céu. Se a igreja for arrebatada somente no final da tribulação, a igreja não irá no céu. Por quê? Porque a ideia do pós-tribulacionismo diz isso. Quando chegar nos últimos dias lá, Jesus vem, arrebata a igreja vai se encontrar com Jesus nos ares, e ali dos ares volta com Jesus para a terra para o milênio. Ou seja, a igreja nunca foi no céu, quando as promessas de Jesus são para o céu. E não são apenas promessas de visitar o céu, são promessas de habitar no céu. E para habitar no céu, nós teríamos que ser arrebatados antes da tribulação. E é por isso e por tantas outras coisas, esses são apenas alguns tópicos, alguns pontos, mas são muitos outros que nós poderíamos passar muito tempo, se for interessante, quando nós voltarmos e abordarmos isso na igreja, nós poderíamos tratar de outros aspectos. Mas o que é importante em tudo isso é que a igreja esteja preparada. E se você estiver preparado, mas você acreditar que a igreja só vai ser arrebatada no final, você vai ser salvo. E se você acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes, mas você está preparado, você vai ser salvo. Não é essa decisão entre antes ou depois que vai implicar a nossa salvação. O que vai implicar na nossa salvação é se nós estamos ou não preparados. Essa é uma visão natural. Na verdade, alguns dizem que isso é um ensino novo, mas a verdade é que esse é o ensino da maioria das igrejas evangélicas. Também isso não é argumento, isso é coisa, não é argumento bíblico. Mas o que nós queremos dizer é que nenhum de nós, pastores, doutores, mestres, famosos ou não, estudiosos há 200 anos ou não, nenhum de nós consegue ter a absoluta certeza para dizer fulano está errado. Essa é a forma como eu creio. Outros podem crer de outra maneira. Não temos discussão por causa disso. Igreja não briga por causa disso. E pode ser que um dia alguém chegue para mim
e diga alguma coisa que me convença de que realmente Jesus só vai vir no final. E se me convencer na Bíblia, não existe motivo nenhum para eu tentar manter o que eu estou dizendo, porque eu não sou dono da verdade nem dono do conhecimento. Eu apenas creio nisso. Mas se me provarem que o que eu acredito está errado, eu vou aceitar, porque eu quero fazer o certo. Eu gosto sempre de lembrar como foi o caso de Martinho Lutero, quando Lutero foi levado ao tribunal e os homens perguntaram isso a ele: você está pronto para se retratar das suas conversas, dos seus assuntos, das suas doutrinas? E ele disse: olha, eu estou pronto. Se me convencerem na Bíblia que eu estou errado, eu me retrato na mesma hora. Não há vergonha nenhuma nisso. Ninguém é melhor nem pior por causa disso. Nós somos apenas servos de Deus, queremos o melhor, queremos que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar. Hoje tivemos uma palavra um pouco mais longa. Eu queria fechar só esse entendimento para que os irmãos meditem naquilo que foi falado. O que nós entendemos é que Jesus vem e depois só se levantará a ira futura. Se alguém entende diferente, medite na palavra. Não medite nos pais da igreja, nos pastores famosos. Medite na palavra. É a palavra de Deus de forma isenta que vai falar ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te glorificamos por esses momentos, por essa oportunidade. Que Deus esteja operando nas nossas vidas, nos ensinando a cada dia e nos preparando para vivermos a eternidade na Tua presença. Assim nós te agradecemos por este momento. Pedimos que o Senhor abençoe profundamente a Tua igreja. E nós te agradecemos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor